Graças ao Senhor, chegamos na mensagem 15 desta conferência que tem por tema geral o Ministério da Nova Aliança. E nós ouvimos o Senhor nos falar que há apenas um único ministério. E também há apenas uma única linha ministerial, na qual nós temos parte. Nós não surgimos, a nossa origem não é do século 20. Nós fazemos parte da igreja gerada pelo Senhor Jesus na sua morte na cruz e na sua ressurreição. E nós fazemos parte, o nosso ministério faz parte do ministério da nova aliança que o Senhor entregou para a sua igreja executar a partir do dia do Pentecostes. E hoje nós estamos aqui dando sequência à execução da obra de Deus, a nós encarregada. Então o nosso ministério é o ministério da nova aliança. Temos um só foco. O foco nosso é a execução da obra de Deus. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E esse ministério também é um ministério do Espírito. Eu não poderia deixar de falar sobre isso, que o ministério é o ministério do Espírito. Vamos ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ou o último Adão tornou-se um espírito que dá vida. 2 Coríntios 3, versículo de 6 a 8. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, ou o Espírito dá vida. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aleluia! Esse ministério é do Espírito. Nós não temos capacidade de executá-lo. Versículo 5 diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Aleluia! Gálatas 3,14.
Eu vou ler alguns versículos para vocês sobre o Espírito. Gálatas 3. Paulo dizia, no versículo 7, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, Ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditos todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, nós não merecemos isso. O Senhor, pela fé, Ele nos deu a bênção que Ele prometeu a Abraão. E a bênção de Abraão vem pela fé. Sem fé, você não recebe a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é o Espírito prometido. Pela fé nós todos recebemos o Espírito prometido. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito. Muitos não conseguem entender que esse Senhor é o nosso Senhor Jesus. Esse Senhor Jesus é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Aleluia, que o nosso Senhor Jesus hoje é o Espírito. Lucas 24, 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Quando o nosso Senhor Jesus, Ele foi glorificado, Ele se tornou o Espírito que dá vida. Como posso provar isso? João 7, 37 a 39. Tanto o irmão André como o irmão Esdras, os dois leram. Eu vou ter que ler. João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Enquanto nosso Senhor Jesus não padecesse na cruz, morresse, e Deus o ressuscitasse, isto é, Deus o glorificasse,
o Espírito ainda não era dado, ainda não existia o Espírito. Havia o Espírito Santo, havia o Espírito de Deus, havia o Espírito do Senhor, havia o Espírito da Santidade, mas não havia o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas graças a Deus, nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ele já foi glorificado. O Espírito já nos foi dado. Portanto, quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é o Espírito. Você tem o Espírito dentro de você, porque você creu em Jesus. E esse Espírito dentro de você pode fluir como rios de água viva. É só usá-lo. Se você não usá-lo, fica retido, fica sem função. Mas se você usá-lo, ele se tornará rios de água viva. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus não podia, em carne, estar para sempre com os discípulos, mas agora esse outro Consolador, Ele virá, Ele terá capacidade de estar para sempre conosco. O Espírito da verdade, ou o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, os discípulos o conheciam, mas não com esse nome, não como outro Consolador, e não como Espírito da verdade. Mas os discípulos agora conhecem que Ele era o próprio Consolador, Jesus era o próprio Espírito da realidade e da verdade. Porque aqui diz, vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Ele habita convosco. Naquela época, Jesus habitava com seus discípulos e estará em vós. Então, Jesus em carne não tinha condições de estar dentro dos discípulos. Vivia junto com os discípulos, habitava com os discípulos, mas depois que ele morrer e ressuscitar, ele for glorificado pelo Pai, ele se tornará o Espírito. E esse Espírito entrará em todo aquele que nele crê. E ele habitará, ele estará para sempre conosco. Por isso Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vou ter que explicar um pouco melhor. Parece que vocês não estão entendendo. Vou ter que explicar outro melhor. Como você foi criado? Como o homem foi criado? Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Vamos ler? Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O homem foi criado assim. Primeiramente, Deus fez do pó da terra o nosso corpo. Mas quando Deus fez do pó da terra o nosso corpo,
esse corpo ainda não tinha vida. Então não era ainda a criação propriamente dita do homem. Mas quando Deus soprou nas suas narinas, aconteceu a criação. E deu vida para o homem. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem veio do sopro de Deus. O homem, a essência do homem, não veio do pó da terra. O pó da terra é este corpo. O corpo físico veio do pó da terra. Mas a essência da criação do homem veio de quem? Veio do sopro de Deus. Quando Deus soprou nas narinas daquele boneco de barro, o homem foi criado. Só por aqui, eu queria dizer algumas coisas para você. Que você mesmo, não é desta terra. O seu corpo pertence a essa terra. E eu quero que você saiba que você vive temporariamente emprestado por Deus o seu corpo. O seu corpo ainda não é você. Você é aquele que está dentro do seu corpo. O seu corpo, Deus deu para você viver enquanto estiver aqui na terra. Mas você veio a existir do sopro de Deus. O dia em que esse corpo feito do pó da terra morrer, você não terá mais nenhuma conexão com essa terra. A sua única ligação com esta terra é o seu corpo físico. Portanto, irmãos, não se apeguem às coisas terrenas. Nós não somos daqui. Jesus disse aos seus discípulos: eu não sou daqui. Eu sou lá do alto. Pela criação eu também posso dizer como Jesus: eu não sou daqui. Eu sou lá do alto. Eu fui criado pelo sopro de Deus. Por isso não ame tanto as coisas daqui da terra. Não dê a última gota do seu sangue para ganhar dinheiro, construir uma vida confortável aqui na terra. Tem muitos bens, posses, a sua energia toda é gasta nisso, e um dia você se infarta e morre. O que você leva daqui? Você não leva nada daqui. Você veio do sopro de Deus, e você voltará para Ele. Acredite ou não? Eliú disse para Jó, está no livro de Jó. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jó. Jó 32. Agora vocês acordaram, né? Estavam todo mundo dormindo. 32, 8. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Há um espírito no homem, que veio do sopro do Todo-Poderoso. Capítulo 33, versículo 4. O sopro de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Não foi o corpo físico que me deu a vida. Quem me deu a vida foi o sopro
do Todo-Poderoso. Então o Espírito de Deus me fez. Capítulo 34 de Jó ainda, versículo 14. Porque Jó achava que Deus só pensava nele. Jó achava que Deus não estava nem aí com o homem, largando o homem à sua própria sorte, morrendo nos seus sofrimentos e enfermidades, como Jó estava, cheio de chagas. Aí Eliú lhe ajudou no versículo 14: se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se Deus fosse egoísta, recolhesse o sopro que ele fez naquele dia, ele soprou nas narinas de Adão. E se hoje Deus disse: eu não gostei do homem, eu vou recolher o meu sopro. Se ele recolher o sopro para si, todos nós, ao mesmo tempo, imediatamente, nós viraríamos pó. Você acredita nisso? Nós somos sustentados pelo sopro de Deus. Portanto, irmãos, toda a humanidade veio do sopro de Deus. Então existe um senso, nesse sentido, um senso de unidade, que nós viemos de um só. Nós fazemos parte de um conjunto, nós fazemos parte de um todo. Vocês estão me entendendo? É que chega aqui na terra, na queda do homem, o homem vira egoísta, individualista. Mas na criação, tudo veio de um só. Nós todos fazemos parte de um só. Você consegue pensar assim, não? A queda do homem, o pecado no homem é que fez o homem virar egoísta, individualista, dividido, só pensa nele. Mas nós viemos de um só. A queda do homem contaminou o homem, estragou tudo. Mas Deus não desistiu. Para aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo, para aqueles que creram naquele que Deus enviou para a salvação do mundo, salvação do homem, para aqueles que creram no Senhor Jesus, receberam ou receberão o segundo sopro. Você recebeu o segundo sopro ou não? João 20, 21 e 22. Abra sua Bíblia e veja essa nova oportunidade que o Senhor está nos dando. Depois que o pecado nos contaminou, nos tirou daquela unidade, nos tirou daquele sentimento de um só, de um todo, nós nos dividimos, nós ficamos egoístas, cada um para si. Mas agora, graças a Deus, para todos aqueles que aceitarem o Evangelho, receberem o Senhor Jesus, creram no Senhor Jesus, o Senhor nos deu uma segunda oportunidade. Essa segunda oportunidade veio do sopro. Capítulo 20 de João, versículo 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quem recebeu esse Espírito Santo? Não somente recebemos o primeiro sopro na criação,
E o homem caiu, o pecado contaminou o homem. Mas agora, aleluia, Deus quer restaurar esse homem. Deus deu-nos oportunidade de receber outra vez o sopro, o segundo sopro. Esse segundo sopro é o sopro da vida, é o sopro do Espírito Santo. No dia em que você creu em Jesus, esse segundo sopro foi soprado para o seu espírito. João capítulo 3. João capítulo 3. Isso que eu estou falando, irmãos, vai finalizar a noite. Deus vai nos fazer um com isso. Ó Senhor Jesus. João 3, surge uma pessoa chamada Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Ele era um homem experimentado, mestre, maduro, conhecedor das coisas, mas ele não conseguia fazer as coisas que Jesus fazia. Então ele queria saber qual era o segredo de Jesus conseguir fazer as coisas que ele não conseguia fazer. Versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia! Nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo no outro reino, no reino de Deus. Você agora, pelo segundo sopro, você pertence a outro reino. Você não pertence apenas ao reino dos animais, reino da raça humana. Agora você pertence ao reino de Deus. Você é da raça de Deus, pelo segundo sopro, pelo novo nascimento. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quem recebeu o segundo sopro, entrou na esfera do reino de Deus. Agora Deus quer fazer aquilo que Ele não conseguiu fazer na criação. Nós, pelo fato de ter saído da mesma fonte, do sopro de Deus, irmãos, nós não devemos agir na igreja como individualistas, como egoístas, cada um para si. Irmão, nós somos apenas parte do todo. Hoje nós somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. E nós todos não temos liberdade de fazer o que queremos. Nós fazemos parte desse organismo universal, que é a igreja. Vocês estão entendendo? E Deus quer trabalhar conosco nesse ministério da nova aliança, por meio do seu Espírito, fazer de nós cada vez mais um. Porque de fato nós fazemos parte de um todo. Não somos fracionados, fazemos parte de um todo. Esse todo é Deus que fez. A origem é Deus.
Deus é um só. Vou falar só até isso, à noite eu completo. Ó Senhor Jesus. Tá bom. Deus. 1 Timóteo 6,16. Deus é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Deus habita em luz inacessível. Deus permitiu que um cientista, Einstein, pudesse pensar diferentemente de outros cientistas e desenvolveu a sua teoria da relatividade. Eu não sei como Deus lhe deu essa sabedoria para dizer que neste universo a única coisa que é constante, que é imutável, que não se altera, é a velocidade da luz. Tudo varia, tudo é relativo, tudo muda no nosso mundo, no nosso universo. O tempo e espaço não são fixos. O tempo e espaço variam. E variam também de acordo com a velocidade da luz. Portanto, nada nesse mundo é imutável, é invariável. Eu vou dizer para vocês, nós olhamos esse mundo de uma forma tridimensional. Nós olhamos, estamos acostumados, assim que nós nascemos, abrimos nossos olhos, nós vemos esse mundo aqui. Tridimensional. Nós temos uma cabeça cartesiana, do jeito que a gente enxerga as coisas materiais, físicas. Nós imaginamos que as coisas de Deus também são assim, não são assim. As coisas lá com Deus, irmãos, são muito maiores em dimensão do que você imagina. Não limite Deus com a sua mente cartesiana. Deus é grande, infinito, ilimitado. Deus habita na luz, na própria velocidade da luz. Einstein diz: quem viaja na velocidade da luz, o tempo é zero, não passa, não varia, não envelhece. As mulheres gostariam de estar viajando na velocidade da luz. Mas Deus está na luz. Deus é luz. Tiago 1. Tiago 1, versículo 17. Acharam? Toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito não são daqui da terra. Aqui não tem dádiva e nem dom perfeito. São lá do alto. Descendo de onde? Qual é a origem de quem que nos dá essas coisas? Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é luz.
Com Ele não há variação, nem sequer sombra de mudança. Nosso Deus é o que era antes e o que é hoje e o que será. Ele é o mesmo para sempre. Ele é luz, Ele é amor. Ele vive na sua glória. Não imagine Deus com a sua mente limitada. Um dia você vai se surpreender quando você deixar o seu corpo e o seu espírito e sua alma for dentro da esfera, da dimensão de Deus espiritual. Você vai ver que nada é como é hoje no mundo material. Por isso, quando Paulo foi levado ao terceiro céu, no paraíso, ele viu coisas que são inefáveis. Como vou descrever as coisas que não têm limitação de tempo nem espaço? Lá, no reino da luz, ali tudo é luz, ali tudo é amor. Ali é glória. Quanto mais perto chegar perto de Deus, é glória. Irmãos, como vou descrever aquelas coisas da outra dimensão com a minha mente cartesiana? Por isso que não dá para explicar para ninguém. Por isso Paulo diz, são palavras inefáveis. Eu não consigo falar para vocês. Mas nós somos de lá, irmãos. Nós somos de Deus. Deus nos gerou. Não só na criação nós somos de Deus. Agora na nova criação, irmão, nós somos de Deus. Nós recebemos os dois sopros. O primeiro sopro nos fez um homem, uma alma vivente. O segundo sopro, Deus nos fez um homem espiritual. E nós, irmãos, não devemos mais viver nessa dimensão da terra. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Nós devemos viver na dimensão espiritual, que é a nossa realidade. Por isso em João 14, o outro Consolador é o Espírito da Verdade. E você entende o Espírito da Verdade de uma forma doutrinária. O Espírito da Verdade significa, nesse Espírito você consegue ver a realidade na dimensão de Deus. Faltam-me palavras para explicar para vocês. Por isso não fique tão limitado na sua mente cartesiana aqui na terra. A sabedoria do homem se reduz a nada. E a sabedoria de Deus vem pela loucura da pregação. Não pense que você é tão esperto, tão sábio, inteligente, sabe fazer as coisas. Nada é perante Deus. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. 2 ou 3 dias atrás, eu tive um tempinho, 6:30 da manhã, falei, eu vou correr um pouco, andar um pouco, correr um pouco. Correndo um pouco com os irmãos aqui, nas ruas. Eu comecei a orar ao Senhor, Senhor, me leve como Paulo também, para a sua dimensão, para eu ver um pouco. Eu quero ver como é inefável, como Paulo diz. Sabe o que o Senhor me disse? Eu te dei o Espírito. O Espírito a todas as coisas perscruta. O Espírito perscruta até as profundezas de Deus. Se você quer saber como será a sua vida futura lá com Ele, viva no Espírito. Às vezes Ele vai te dar um pequeno antegozo.
você vai no Espírito ver aquela luz que você verá lá. Você não tem essa sensação? E às vezes na comunhão com o Senhor, na intimidade com o Senhor te faz experimentar um pouquinho da alegria que você vai sentir. Você já sentiu isso ou não? Da satisfação. E do amor, que Deus é amor. Irmão, vocês não imaginam, quando nós chegamos na dimensão de Deus, nós seremos abraçados pelo amor de Deus. Eu falei para o Senhor, Senhor, me deixe experimentar um pouquinho disso. O Senhor falou, está no Espírito. O Espírito da realidade. Nós temos essa preciosidade, que é a bênção de Abraão, o Espírito prometido que nós recebemos. Quando eu li, vocês ficaram ainda sem reação. E agora estou explicando para ver se provoca um pouco de reação. Temos que dar graças a Deus, louvar o Deus, gratidão infinita, de que o Senhor nos deu o Espírito. 2 Coríntios 4, é isso, né? Versículo 18, como diz: não atentando nós nas coisas que se veem, que as coisas que se veem são cartesianas, são materiais, físicas, são dessa terra, como o pó da terra. Tudo isso passará, tudo passará. Você vai um dia, quando chegar na dimensão de Deus, você vai ver que tudo aquilo foi, tudo o que você passou aqui na terra, irmãos, a terra, esse mundo tridimensional é como uma ilusão, uma ilusão. A realidade está com Deus. Então não atente para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, passam, mas as que se não veem são eternas. Foi aí que eu pedi para o Senhor, Senhor, então me faz ver as coisas que não veem. Me leve para lá para dar uma olhadinha. O Senhor falou, eu te dei o Espírito. Agora você vai entender Colossenses capítulo 3. O que ele diz? Versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Nós somos ou não fomos ressuscitados juntamente com Cristo? Porque nós já morremos para esse mundo. Já morremos para esse mundo tridimensional, material, físico. Nós não amamos mais as coisas que se veem. O nosso coração está nas coisas que não veem. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Nós somos elevados juntamente com Ele. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. Nós já morremos, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar naquele dia, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Essa é a minha meta, irmãos. As minhas realizações não são hoje aqui na terra.
Não busco sucesso, êxitos aqui no que eu faço. Eu só quero que Deus faça a sua vontade, por meio de mim. Eu não busco ter grandes casas, muitos bens, muitas posses. Cuidar bem das minhas futuras gerações com dinheiro, deixar dinheiro para eles. Irmão, tudo passa. Tudo passa. Mas um dia, quando Cristo se manifestar, e eu quero me manifestar com Ele, em glória. Não sei porquê, não sei se é porque estou chegando perto de 70 anos e estou falando dessas coisas, né? Mas não quero mais viver para esse mundo. Eu quero viver para o Senhor. Hebreus 11. Se eu não conseguir abordar tudo, não tem problema, tá? Depois tem Brasília, né? São Paulo, tem muitas conferências regionais para frente. Eu vou devagar, tá bom? Vou devagar, vou tranquilo. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A convicção de fatos, de realidades que se não veem. A fé é capaz de trazer como realidade aquilo que você não vê. E essa palavra, a certeza de coisas que se esperam, a certeza aqui é hipóstasis. E essa palavra hipóstasis foi traduzida em capítulo 1 de Hebreus. Volta lá para capítulo 1. No versículo 3. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória, Ele, Cristo, e a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Cristo é a expressão exata de hipóstasis de Deus. O que é hipóstasis então? Hipóstasis é melhor traduzido para substância. Substância de Deus, elemento de Deus, a essência de Deus, ou não é? Então agora voltando lá para Hebreus 11, ora, a fé é a substantificação das coisas que se esperam. Ou melhor, a fé torna real o que Deus é. A fé torna concreta a substância de Deus. A substância de Deus para nós é abstrata. Nós não vemos. Mas a fé é capaz de torná-la realidade para mim. E a fé é a convicção de fatos, não é isso? Que se não veem. É isso, né? A convicção de fatos que se não veem. São as coisas celestiais, as coisas espirituais. Mas a sua fé consegue ver. A sua fé consegue ter acesso à realidade de Deus. A sua fé tem condições de substantificar as coisas de Deus. Então, eu era muito tolo aqui, correndo aqui, pedindo para Deus me arrebatar para ver. O Senhor falou, Deus falou, e você tem a fé. Você quer dar uma olhada nas coisas de Deus? Você quer dar uma olhada como é lá? Você quer dar uma olhada que é viver dentro da luz? Deus é luz. Você quer
ter experiência de Deus que é amor, viver naquela dimensão, naquela esfera, na esfera da glória de Deus, você quer ter um pouquinho disso, dessa experiência, irmãos, viva no Espírito, exercite a sua fé. A fé é uma janela, a fé é um portal, onde você sai da dimensão cartesiana e você entra na dimensão da eternidade de Deus. É um portal. Como eu vou ter acesso das coisas de Deus? Eu tenho que ir por essa porta, por esse portal, para essa janela, para eu conhecer as coisas daqui. E você tem a fé. Onde está essa fé, irmãos? Pela fé veio o Espírito prometido. Então exercite o seu Espírito prometido, que você vai abrir a porta da fé, para você ver as coisas que se não veem. Você começar a entender das realidades que o Espírito da realidade quer trazer para você. Portanto, irmãos, esse ministério não é da terra. Esse ministério é celestial. Esse ministério em que nós estamos envolvidos não é homem fazendo muitas obras, fazendo coisas para Deus, não. É uma obra espiritual. Porque é um ministério do Espírito. Por isso que Paulo fala, não somos capazes nem de pensar alguma coisa. Se eu pensar, eu estou usando um pensamento cartesiano. Estão me entendendo? Irmão, nós precisamos sair dessa limitação da nosso cérebro cartesiano, terreno. Deus quer atuar, Deus quer fazer grandes coisas entre nós. Acredite se quiser. Deus vai nos usar esses poucos galileus, o pequenino rebanho. Quem somos nós? Em número tão diminuto. Mas nem por isso nós não estamos lutando para crescer em número. Nós estamos lutando sim. Dizer para o Senhor, Senhor, se o Senhor nos der misericórdia, nós vamos suar, lutar para trazer mais pessoas para conhecer esse ministério. Nós vamos pregar evangelho, nós vamos orar pelas pessoas, fazer comportagem, avança jovem, grupos familiares. Nós vamos usar de tudo para trazer mais pessoas para o Senhor. Mas essas pessoas que nós vamos trazer para o Senhor, nós vamos trazê-los para essa dimensão espiritual. Não pensar como o homem pensa na mente cartesiana. Tantos cristãos no passado, até servos de Deus, com a mente cartesiana, tentaram ajudar Deus, só atrapalharam. Nós precisamos ser espirituais. Viver mais no Espírito, ser guiados pelo Espírito. Aqueles que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Esses sim vão edificar a igreja. Esses sim vão executar a obra de Deus. Não seja muito esperto aos seus próprios olhos. Não seja muito sábio aos seus próprios olhos. Tudo que podemos fazer, irmãos, é menos que Nicodemos podia fazer. Mas Jesus podia fazer muito mais. Mas quem pode fazer é o Espírito. Meu Deus do céu, o que eu faço? Mas eu tenho que falar isso. Vamos lá. Daniel 2. Livro de Daniel 2. Versículo 20. Eu ia pular essa parte. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Irmãos, não é a nossa força limitada da carne, das coisas que se veem. De Deus
é a sabedoria e o poder. Sabedoria e o poder andam sempre juntos. Sabedoria sem poder não tem recurso para realizar nada. Um poder sem sabedoria vai realizar coisas sem sentido. Então, a sabedoria e o poder andam juntos. A sabedoria fez Deus criar um projeto maravilhoso, o seu plano maravilhoso, a economia de Deus. E nós estamos no centro desse plano. Deus sempre se preocupou com o homem. Deus criou muitos anjos que o servem. São miríades e de miríades de anjos que servem a Deus. Mas Ele se preocupa com o homem. O seu plano maravilhoso que Ele projetou na sua infinita sabedoria é para o homem, para eu e você. E os gregos tentaram na sua filosofia, na sua sabedoria, na sua eloquência, no seu poder de convencimento, achando que aquilo era grande coisa. Irmãos, em 1 Coríntios nós estudamos, Paulo falou, eu não fui até entre vós usando ostentação de linguagem persuasiva, de sabedoria humana. Porque a sabedoria dos poderosos dessa época, a sabedoria desse século, se reduzem a nada, perto da sabedoria de Deus. Porque a sabedoria do homem, por mais que se desenvolveu, a partir dos gregos, estou falando do mundo ocidental, a partir dos gregos, a partir do 7º século antes de Cristo. E a partir desses filósofos gregos, hoje se discute a sabedoria humana, evoluindo desde lá até o século 21, os dias de hoje. Muitas filosofias, muita sabedoria, muitos pensamentos, muitas ideologias surgiram a partir daí. Mas não se chegou a conclusão nenhuma. O homem sequer é capaz de explicar como ele vai vencer o pecado. Ele não consegue explicar como ele vai lidar com os pecados cometidos. Ele não sabe quem vai mudar a sua natureza pecaminosa, quem vai mudar o seu jeito de ser, seu mau temperamento, sua impaciência, quem que vai mudar isso? O homem não consegue entender como é que o homem não consegue mudar, consegue, quem sabe, melhorar alguma coisa, mas não muda na sua essência, não muda na sua natureza com a sabedoria humana. Então começam as ideologias para justificar os pecados e os erros do homem. Sabe por quê? Sabe por quê que a sabedoria humana não chegou a lugar nenhum? Sabe por quê que às vezes a sua inteligência de criar novas coisas não se chega a conclusão nenhuma? Porque a sabedoria do homem não levou o homem a conhecer a Deus, que é a fonte de todas as coisas, eu acabei de explicar. Se você não vai para a fonte, você não entende nada. Estou certo ou não? Eu vou provar para vocês o que eu falei. 1 Coríntios 1. Está escrito aqui na Bíblia, na sua Bíblia. Você nunca leu, né? Está na sua Bíblia aqui, ó. 1 Coríntios 1. Versículo 21. O que diz aqui? Está na sua Bíblia. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Esse é o problema. O mundo discute, fala,
né, propaga, divulga muitas sabedorias, muitas filosofias, muitos pensamentos, muitas ideologias, mas nenhuma dessa sabedoria levou o homem a conhecer Deus. Eis o problema. Se você tiver alguma sabedoria, que seja a sabedoria que leve o homem a conhecer Deus. Do contrário, não vale nada. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a sabedoria de Deus. Não é levar o homem filosoficamente a entender Deus. É a loucura da pregação que leva o homem a conhecer Deus. Nós recebemos o Senhor pela loucura da pregação? Alguém chegou até nós, posso orar por você? Você recebeu a palavra, recebeu o Evangelho pela loucura da pregação. Você recebeu o Senhor Jesus naquele dia, quem sabe você nem sabe que recebeu. Mas pouco a pouco essa vida foi crescendo, foi desenvolvendo. Você passa a conhecer a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, você conhece todas as coisas. É ou não é? Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Paulo fala no capítulo 2, versículo 3, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Tanto o Espírito como o poder não são as coisas deste mundo, não são as coisas cartesianas. A sabedoria humana deste mundo é deste mundo. Irmãos, não dá para se comparar. E nós fazemos a obra de Deus, irmãos, não pela nossa sabedoria. Versículo 6. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade. E é para quem? Para quê? A sabedoria de Deus estava em mistério, estava oculta. Mas Deus havia pré-ordenado desde a eternidade o seu plano para nos levar à sua glória. Na sua sabedoria, Deus bolou esse plano. Deus traçou esse projeto para o homem, para levar esse homem à glória. Mas o homem caiu, o pecado entrou, frustrou o plano de Deus. Mas Deus já havia preparado o Cordeiro Pascal. Deus já havia preparado que seu filho viria aqui na terra e seria como um homem, viveria como um homem e morreria por nós. Ele morreu na cruz realizando a sua redenção para nos salvar de volta para Deus. Para Deus nos justificar pela fé. E não só isso, Deus o ressuscitou. E na ressurreição, Deus o fez se tornar o Espírito que dá vida. A partir daquele dia, esse Jesus que estava em carne com os seus discípulos, esse Jesus está dentro de nós. Esse é o Espírito, é outro Consolador, o Espírito da realidade, nos leva a viver as realidades celestiais, as realidades de Deus. Portanto, irmãos, nesse ministério,
se executamos alguma obra, não a executamos com a mente cartesiana. Nós executamos pelo Espírito e pela sabedoria de Deus. Deus traçou na sua sabedoria esse plano maravilhoso para levar o homem à glória, mas se ele não tiver poder, ele não executa esse plano. Mas ele não só tem sabedoria, mas dele também é o poder. Mas onde está essa sabedoria? Versículo 9, ainda estou em 1 Coríntios 2. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não sabe por completo o que Deus preparou para você. Talvez você saiba assim, pouca coisa. Por isso que naquele dia, aqueles que não se esforçaram aqui na terra para buscar o galardão, viver de qualquer jeito, porque é muito gostoso aqui ter dinheiro, ter bens, viver num conforto, um prazer das coisas terrenas, tal. Naquele dia, ele vai se ver naquela situação. Puxa vida, se eu soubesse que era isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam, eu teria pago todo o preço, mas já é tarde, será tarde. Não descubra naquele dia que é coisa maravilhosa. O que Deus preparou para nós, irmãos, é muito maravilhosa, muito acima da sua compreensão. E Deus quer nos levar para a sua glória. E hoje à noite eu vou explicar melhor isso que é levar para a sua glória. É mais do que você pensa. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Nós não temos acesso aos mistérios de Deus, às coisas de Deus, mas pelo Espírito, que a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, por meio do Espírito nós podemos ir para essa outra dimensão espiritual, dimensão celestial, e provar um pouco, provar da sua realidade. Você quer provar? Por isso, irmãos, daqui para frente, vamos viver nós nessa outra dimensão? Por isso que nós temos um hino que fala: a igreja é outra dimensão. Vivemos na terra, mas vivemos na outra dimensão. Porque vivemos na dimensão do Espírito. Eu vivo aqui na terra com os meus olhos de carne, vendo as coisas visíveis, mas os olhos do meu coração veem as coisas invisíveis. Eu enxergo as coisas invisíveis. Eu enxergo a obra de Deus sendo executada pelas coisas invisíveis. Deus vai fazer grandes coisas entre nós. É só nós sairmos um pouco mais dessa terra, desarraigar-nos, o coração ser desarraigado dessa terra e o espírito mais conectado com o espírito da realidade. Irmão, nós vamos viver aqui na terra, porém com realidades divinas, realidades de Deus na esfera celestial, na esfera espiritual. Bom, é isso. Pouco que eu consigo falar. Vamos voltar lá para Daniel. Senhor Jesus, eu tenho muita dificuldade de explicar para você aquilo que eu sinto. Muita dificuldade, porque são quase que palavras inefáveis, né? Mas ainda não fui lá, tá? Então são duas coisas: sabedoria e o poder. E versículo 21. É Deus quem muda o tempo
e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus e meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Irmãos, nosso Deus é um Deus com quem está a sabedoria e o poder. Ele tem um seu plano maravilhoso, mas Ele também tem poder para executar. Ele tem força, certo? Ele pode mudar o tempo, Ele pode mudar as estações, Ele pode remover reis, Ele pode estabelecer reis, Ele dá sabedoria aos sábios, Ele dá entendimento aos inteligentes, Ele revela o profundo e o escondido, Ele conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. Irmãos, nós ainda, no Brasil, fizemos uma oração antes das eleições. Não importa o partido político, mas nós queríamos pedir para o Senhor possa mudar esse país. Economicamente estava um caos e até moralmente uma confusão. E, independente da nossa cor de partido, nós pedimos, Senhor, nos dá dirigentes para esse país que possa levar seriamente o país ao rumo certo, para que nós tenhamos tranquilidade para pregar o Evangelho, tranquilidade para fazer a obra de Deus aqui na terra, tenhamos liberdade e também recursos para fazê-lo. Porque no Brasil, e praticamente o Brasil está sendo o celeiro para suprir a obra do Senhor no mundo todo. Embora nossa moeda seja fraca, a moeda real, mas a nossa moeda celestial é forte. Enquanto tudo à nossa volta está em crise, enquanto que várias igrejas evangélicas reclamam da diminuição de dízimos, as nossas ofertas estão subindo. O Senhor está suprindo as nossas necessidades. É ou não é? Enquanto que outras editoras de publicação de livros cristãs ou outros livros estão tendo que fechar suas filiais porque o número de livros impressos está caindo. O nosso número de impressão está subindo muito. Acabamos de imprimir 400 mil livros para colportores. Os colportores, coitadinhos, que no passado, sempre pobretões, faltando gás e cozinha, ligam para o AMI. O Senhor mudou a situação. Os colportores dinâmicos, os que se comprometeram, acho que foram mais de 22 se comprometeram, 22 equipes se comprometeram a trabalhar um pouco de tempo em cada sábado, em 3 meses, né? 4 meses, né? 4, já diminui um, né? Eu que lancei esse desafio para eles. Eu falei, que tal vocês aceitaram o desafio? E eles aceitaram. Cada equipe, trabalhando nos 4 sábados, é capaz de conseguir uma oferta de R$3.000, cada equipe.
Se forem 20 equipes que vão cumprir esse desafio, eles vão somar 60 mil reais em 20 equipes para ofertar por mês. Em 4 meses, 240 mil. Irmãos, isso é da gente ficar de boca aberta. Até outro dia, a gente tinha que socorrer eles, coitadinhos. Agora, irmão, coitadinhos somos nós. O Douglas me liga: Pedro, nós aqui da equipe do PAC queremos levar você para jantar. Eu falei: deixa que eu pago. Eles falaram: não, senhor. Essa graça é nossa. Irmão, o Senhor está revolucionando entre nós. Mas de quem é a sabedoria para fazer isso? De quem é o poder para fazer isso? É de Deus, irmãos. Porque esse ministério é do Espírito. Vamos continuar nessa linha do Espírito. Porque no momento que o homem se julga sábio em meter a sua mão, no momento que o homem se acha capaz de colocar sua capacidade, nós vamos desabar tudo que o Senhor fez entre nós. Que o Senhor nos tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus. Ia falar do poder de Deus, que o André já falou, né? Poder. O maior poder é o poder de Deus. Você sabe que quanto mais uma coisa está na altura, mais alta esteja, maior é o poder dele, não? Você sabe disso? Nós, ou físicos, ou engenheiros, chamamos isso de energia potencial. Se você tiver, quanto mais alto você está, é a massa vezes a aceleração da gravidade vezes a altura da energia potencial. Não precisa decorar essa fórmula, tá? Isso é energia potencial desse corpo. Nosso Deus está lá em cima, terceiro céu. Ele levou um homem para lá. Quem? Ele levou Jesus para lá. Está à direita de Deus. E Jesus é a nossa porta de acesso a Deus. É a nossa conexão com Deus. E nós hoje temos acesso ao poder supremo, mais elevado desse universo. Mas esse poder tem que transformar em força que eu posso utilizar. Se não transformar em força que eu possa utilizar, nada vou fazer com o poder de Deus. Vocês estão me entendendo? Por isso, Cristo fez todo o trabalho. E hoje está à destra de Deus. E hoje Ele transforma o poder de Deus como um grande gerador em corrente elétrica. Ele transforma esse grande poder de Deus em força. Mas está longe, nós não estamos no terceiro céu. Hoje, Ele é o Espírito. Ele rogou ao Pai para enviar outro Consolador. Esse outro Consolador veio até nós, que é o Espírito da realidade, trazendo para nós toda a realidade de Deus que está lá em cima, para nós aqui. Poder usar geladeira. As mulheres aqui, todo mundo tem geladeira em casa, não tem? A comida não estraga mais, né? Mas nos tempos antigos não era assim, não. Todo mundo tem iluminação em casa. Antigamente usava lampião. Não é? Mas hoje estamos na era do Espírito. Podemos ligar o Espírito. Basta ligar o interruptor. A sua máquina funciona. Muitos anos atrás, eu fui visitar
Eu não me lembro onde estava indo. Só sei que no meio do caminho, pertinho de um posto de gasolina, o tanque de gasolina amassou de tal maneira, pela sucção, acho que entupiu o respiro, ele se esmagou e eu não sabia, e não indicava no indicador de gasolina. E de repente acabou o combustível a 200 metros de um posto. E tinha uma ladeira para chegar lá. E um irmão estava comigo. E nós dois tentamos empurrar. Naquela época eu tinha um sedã grande, era Ômega. E nós dois empurramos aquele carro, nossa, pesado demais. A gente acho que não conseguiu fazer mover meio metro. Suando. Falei, não, deixa, faz o seguinte, fica aqui, eu vou lá buscar gasolina. Era mais fácil. Andei 200 metros, trouxe gasolina, colocamos no carro. Que maravilha. Eu só virei a chave, tchum, pegou. Eu fui lá esses 200 metros, irmãos. Eu nunca desfrutei tanto quanto naquela vez os 200 metros. Porque eu não tive que suar, não tive que usar a minha força. Irmão, não use a sua força para fazer a obra de Deus. Você vai suar, não anda meio metro. Mas ligue o Espírito. Usa do poder que está lá com Deus. E Jesus, Ele facilitou para você. Trouxe a corrente até você. Hoje o Espírito está em você. Irmãos, liga a chave. Oh, Senhor Jesus. Eu vou terminar. Tenho tanta coisa que eu deixei para falar. Mas vou terminar com Gálatas 5, pode ser? Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse andar aqui é peripatel. Esse andar é o seu viver diário. Eu diria assim, esse andar seria viver no Espírito. É o seu viver no Espírito. No supermercado, lavando louça, fazendo limpeza em casa, na escola, no trabalho, né, lendo o jornal. Esse é o peripatel. Você precisa aprender a fazer tudo no Espírito. Eu fui ter comunhão com um irmão que está com a saúde muito precária. Ele por algumas vezes quase morreu. Ele percebeu que nesta vida os seus sucessos, êxitos na obra de Deus não valem nada. Deus quer ver o quanto de elemento de Deus foi realmente trabalhado nele. Ele falou para mim que agora que eu percebo aquele zelo que eu tinha pela obra, a capacidade para fazer as coisas de Deus, eu vi que não vale nada. O que importa é o quanto de Deus realmente trabalhou em mim. Porque naquele dia, Deus não vai ver, quanto eu expulsei em teu nome, quanto eu invoquei teu nome, não. O Senhor vai ver a realidade espiritual. Aí ele me falou uma coisa, aquilo que eu já estava falando para os irmãos. Ele falou assim, agora o Senhor me deu uma tarefa para fazer para a igreja. Eu ainda estou escrevendo um livro para a igreja, Mas a minha saúde está precária. De tempo em tempo eu tenho que parar. Aí então eu tenho que descansar no sofá. Enquanto descanso no sofá, eu pego um jornal da cidade e abro, vejo as notícias, não é isso? Aí de repente me vem uma acusação. Eu não estou gastando meu tempo fazer o que eu tenho que fazer para a igreja, para Deus. E agora estou lendo um jornal secular. Dá aquela acusação de que eu não posso fazer isso porque eu não posso fazer isso no Espírito. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu posso ler um jornal secular no Espírito ou não? Está vendo? Eu já estou ouvindo que muita gente está em dúvida. A gente só vive no Espírito
Quando está, posso orar por você, pregando o evangelho, fazendo comportagem. Então, no momento que eu estou cozinhando, no momento que eu estou, não é isso, fazendo minhas necessidades, cuidando das coisas físicas, eu não posso viver no Espírito? Por isso, não tem esse conceito errado. Somente quando eu estou fazendo tarefa de Deus é que eu estou vivendo no Espírito. Não! Você deve viver no Espírito em tudo quanto você fizer. Desde que você seja guiado pelo Espírito. Eu muito dificilmente fico em São Paulo, eu estou sempre viajando pela necessidade da obra, necessidade das igrejas, das regiões. Pouco tempo tenho para minha família. Mas às vezes um tempinho que eu tenho, eu queria ficar um pouco com a família. Fazer um pequeno passeio, ir em algum lugar para descansar. Mas se eu tiver esse conceito, eu vou pensar que esse momento que estou, não estão dando conferências, estão ajudando as igrejas. Estou com minha família, estou num passeio ou num descanso. A minha consciência me acusa, não estou vivendo no Espírito. Eu quero tirar esse conceito errado de vocês. Desde que aquela tarefa esteja sujeita ao guiar do Espírito. Tudo você pode fazer no Espírito. Vamos fazer tudo no Espírito? Lavar louça no Espírito? Até se brigar marido e mulher, briga no Espírito, depois se arrepende. Aí vocês não vão satisfazer a concupiscência da carne. A carne tem uma fome, querendo comer. Quando você vive na carne, ele come. Irmãos, quando a gente vive no Espírito, até para ler um jornal secular, a carne, a concupiscência morre de fome. Vamos deixá-la morrer de fome. Andar peripatel. Mas agora, com relação à obra de Deus, com relação ao ministério da nova aliança, com relação a executar o que falta fazer da vontade de Deus, nós precisamos de outro andar. Esse outro andar está no versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu, durante o dia, durante minha vida cotidiana, eu devo viver peripatel no Espírito, todo lugar. Tudo que eu faço, devo fazê-lo no Espírito. Mas, no tocante à obra, eu quero ser um com os irmãos. Eu quero estar atento ao que o Senhor está falando. Agora se tornou tão fácil, o Instituto Vida para Todos faz transmissões ao vivo. Se você puder acompanhar, mesmo do outro lado do mundo, acompanhe. Uma semana que você deixa de acompanhar, você já está desatualizado de tão rápida que a revelação vem. E essa palavra vai nos fazer andar, irmãos, na mesma cadência, no mesmo ritmo. Esse andar estoiquel é como se anda numa marcha militar. Todo mundo andando em marcha. Mesmo ritmo, mesma cadência, mesma direção, para não dizer que estamos colimados, estamos andando todos na mesma direção, não estamos trombando um com o outro, não estamos anulando um ao outro, estamos todos juntos andando para frente, e estamos em fase, esquerda, direita, estamos todos em fase. Estamos reforçando o encargo do Espírito, reforçando a direção dada pela palavra profética. Estamos todos focados na realização efetiva da obra de Deus. O Senhor voltará. Com essa marcha, o Senhor voltará. O Espírito está trabalhando nisso. Está tornando-nos cada vez mais um. Está tornando-nos cada vez mais espirituais.
está nos tornando cada vez mais em fase, está nos comprometendo cada vez mais, está nos fazendo de nós um exército de elite. Acredite, irmãos, nós começamos a entrar na reta final. Precisamos de um exército especial para isso. O exército comum já não serve mais. Agora precisamos de um exército de elite. Os boinas verdes, os fuzileiros navais, os treinados especialmente para a reta final. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Queremos ser esses poucos escolhidos. Vocês topam, irmãos? Topam em trazer o Senhor de volta? Ainda na minha geração? E eu e Ezra queremos ser arrebatados vivos. Vamos nos apressar, vamos apressar a volta do Senhor. E entender que essa obra só o Espírito consegue fazer. Por isso o ministério é um ministério do Espírito e o Espírito dá vida. E a vida de Deus nos faz crescer, a vida de Deus nos amadurece e a vida de Deus nos faz andar no mesmo ritmo, mesma cadência, seguindo uma só ordem. Não há houve uma visita ontem e anteontem, um reverendo da igreja presbiteriana que cuida de fazer muitas boas ações sociais, e ele esteve conosco. A primeira coisa que ele falou para os cooperadores, né, falou assim, quando há mais de uma visão, há divisão. Nós temos mais de uma visão? Nós temos uma só visão. Vamos andar de acordo com essa visão. Vamos andar de acordo com o que já alcançamos. Isso está em Filipenses 3. Andemos de acordo, esse andar também, Stoikel. Andemos de acordo com o que já alcançamos. Deus abençoe vocês. Vamos trazer o Senhor de volta. Esse é o meu sonho. Senhor Jesus.